Olá, seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo de hoje é a atualização sobre o cenário dos fiagros e como você pode imaginar, não é das melhores. Inclusive, o que você está vendo aqui, a reportagem que saiu essa semana no Valor Econômico, falando dos fiagros. Hoje é sábado, dia 8 de junho de 2024, e essa reportagem, como você está vendo, saiu no dia 4 de junho de 2024, atualizado aí há 4 dias atrás. Portanto, vamos ver qual é a atualização. Segundo o levantamento feito pela Bloxys Capital Partners, a pedido do Valor Econômico, até aqui, cerca de 88% dos fiagros estão com desempenho negativo na Bolsa de Valores, no mercado secundário, ou seja, tiveram queda no valor de mercado ao longo de todo o ano de 2024. Na média ponderada, a queda desses ativos é de 8,5%. Inclusive, para você acompanhar sempre em primeira mão as principais notícias, atualizações, não só dos fiagros, como dos FIINFRAs, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos, ações, investimento exterior, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, já deixando aquele like instalado para o YouTube entender que esse bate-papo nosso aqui é relevante, porque aí você sim vai ficar sabendo de todas as atualizações logo que elas forem publicadas, inclusive sobre os fiagros, que é o nosso bate-papo de hoje. O estudo feito pela Blox mostra que de 27 fiagros, apenas 7 não têm operações em situações de default, atraso de pagamentos ou com waiver quando se negocia um perdão. O waiver nada mais é do que a empresa não ter condições de fazer o pagamento naquele momento, e aí eles conversam com o credor e pedem um arrego. Fala, cara, segura as pontas aí por 3 meses, 4 meses, 5 meses, e depois eu vou pagar. Claro, você vai contabilizar aí os juros e tal, mas lá na frente eu pago. Então assim, fato é que quando a gente contabiliza aquelas que estão em situação de calote, default, não tem mais pagamento, ou está sendo feito os pagamentos com atraso, ou que teve esse pedido de waiver, né? Temos aí apenas 7 que não se encontram em nenhuma dessas 3 situações. Todos os outros 20, algum desses daqui, eles acabam se encaixando. Agora, a notícia boa é que, por outro lado, segundo esse mesmo estudo, as posições de inadimplência correspondem a 2% do patrimônio desses fiagros. Hoje, esses 27 fiagros com mais liquidez, mais importantes, com mais número de cotistas, eles têm um patrimônio beirando a casa de 10 bilhões de reais. Então seria 2% que está em inadimplência. Não significa que são só esses 2% que estão com atrasos, waiver, não, aí o valor seria mais, como eu expliquei. Esse momento, ele joga luz sobre a falta de conhecimento da Faria Lima sobre o agro. Eles até mencionam um exemplo do que está acontecendo. Então os produtores rurais seguram os seus estoques em momentos de preços mais baixos, que é o que está acontecendo agora, para então vendê-los posteriormente em melhores condições. Não significa que, ao não pagar os juros, os produtores estejam em situação financeira delicada. Alguns estão. Alguns realmente estão com a corda no pescoço e não tem grana. Mas tem outros que não estão pagando justamente porque estão segurando esses estoques, esperando os preços aumentarem, e aí sim eles vão fazer os pagamentos. Além do que, os produtores rurais têm o costume de renegociar os financiamentos. Então, a gente viu ali que tem vários pedindo waiver, e daí você faz uma renegociação. Isso tudo que nós estamos observando é a Faria Lima entrando numa área que ela não conhecia, e aí criou o Fiagro para aproveitar a onda da alta das commodities, tudo tá dando certo para o agro e tal. Muita casa colocou um produto no mercado sem ter profissionais com experiência no agro. E aí, o resultado a gente está vendo agora. Houve uma enxurrada de fiagros no mercado, uma resposta ao forte fluxo de recursos em produtos com isenção de imposto de renda. Afinal de contas, fiagros, você recebe os rendimentos isentos de imposto. Você não precisa
pagar sobre os dividendos que são recebidos. Então, várias casas lançaram os fiagros para surfar a onda, não se preocuparam em fazer uma diligência sobre os produtores e ter em mãos um histórico do devedor. O que eu recomendo? Limpar a carteira de fiagros e ficar sem nenhum? Não. Antes de mais nada, eu recomendo você não ter apenas investimentos no Brasil. Você ter também investimentos no exterior. Segundo ponto, não ter apenas investimentos em renda variável. Você também ter renda fixa no Brasil. Por quê? Porque funciona muito bem. E aí, dentro da parte de renda variável, você não ter apenas fiagros. Você ter fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos, FIINFRAs, ações de crescimento, ações de dividendos. Não ter apenas uma classe única exclusiva de fiagros. Dentro dos fiagros, você não tem apenas um fiagro, né? RZ AG11, XP CA11 e KN CA11. Eu não estou falando que você tem que copiar os três, mas veja, só de fiagros a gente tem 3. Então, eventualmente, se um ali tiver um probleminha tal, temos outros. Além do que, fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários de escritórios, fundos imobiliários de galpões logísticos, temos FIINFRAs, enfim, é assim que a gente constrói uma carteira bem diversificada. E para o mercado de fiagros como um todo, isso daqui vai ser uma seleção natural. Muitas casas que não têm a menor competência na área dos agros vão ficar pelo meio do caminho, a gente vai ter uma consolidação, igual a gente viu acontecer nos fundos imobiliários há 10 anos atrás. Foi amadurecendo, amadurecendo. Hoje o mercado de 2024 é completamente diferente do que foi em 2014. E os fiagros vai passar pelo mesmo processo. Vou deixar aqui para você conhecer a nossa consultoria de investimentos, apenas com profissionais devidamente certificados, analistas CNPI, especialistas em investimentos SEA. Aqui na nossa empresa, apenas profissionais certificados trabalham conosco. E é claro, né, a nossa consultoria é credenciada e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Então, se você quer conhecer como que funciona a nossa consultoria, basta você enviar um e-mail. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo lugar, porque aqui, neste canal, tem vídeo de investimento todo santo dia. Forte abraço e até a próxima.